Hello everyone! Vamos fazer a nossa review, né? Então, time for review. Vamos fazer a nossa revisão de inglês para que nós possamos fazer o nosso final retake, né? A nossa recuperação final. Explicando um pouco para vocês como vai ser essa recuperação, né? Então, aquilo que a gente, né, está chamando de recuperação final, na verdade vai ser a recuperação do quarto bimestre. Então, vai funcionar como uma recuperação final, né? Para aqueles que já de fato fizeram a recuperação ao longo do ano, as demais, né, que precisaram fazer, como as que nós tivemos. Aí você vai fazer só a recuperação do quarto bimestre se você está, né, ok em dias com as suas demais notas, né, com as demais médias. Mas quem não fez essas recuperações vai ter a oportunidade de fazer. Então, para aquele que não fez, né, de você, né, no caso tomar, né, fizer essa recuperação do quarto bimestre, você vai, se você tiver com notas baixas ou, sei lá, sem nota, né, nos demais bimestres, você vai precisar fazer a recuperação desses outros bimestres, certo? Então, como é que, né, vai ser feita? Já tem uma prova, né, que alguns alunos fizeram aí no meio do ano, que recuperou o primeiro e o segundo bimestre. Então, né, uma prova para recuperar 2 bimestres, muito fácil. O bimestre passado, né, o terceiro, houve outra prova. E, finalmente, né, a gente vai agora passar para vocês a quarta prova, né, do quarto bimestre. Na verdade, a terceira, né, porque foram só 3, já que o primeiro e segundo bimestre foi uma prova só, certo? Então, para a grande parte, né, talvez aí você, grande parte dos alunos, talvez precise apenas do quarto bimestre, né, ou talvez porque nem precisou fazer também aí as primeiras. Então, a respeito da recuperação, certo, do primeiro e segundo bimestre, os assuntos, né, são to be, personal pronouns, né, os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela, né, os pronomes desse tipo, question words, what, where, why, são essas palavras o que, quando, onde, os modal verbs, que são palavrinhas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, fazer uma rápida revisão. Então, a respeito do to be, né, do to be no passado, o que acontece? A gente conhece essas formas melhor, que são as formas de presente. O que é o verbo to be? É o verbo ser ou estar. Então, ele tem essas 3 formas, am, is e are. Sou, são, né? O verbo ser ou estar. O que acontece? Essas 2 formas no presente se transformam em uma só, no passado, que é o was, e o are se transforma em were, ok? E aí, como é que fica, né? Só para a gente lembrar as correspondências. O am, que é a forma do presente, a gente usa só com I, para dizer I am, eu sou, eu estou, I am fine, I am Thalita, né? Dá para dar várias informações usando o am. Eu também posso dizer que he ou she ou it is, né? Ele ou ela é, certo? Ou está. E o are, a gente usa com todas as outras formas, né? Com todas as formas do plural e com o you, né? Você é, né? Por exemplo. E aí no passado como é que fica, né? Se você observar, ó, am e is se transformaram em was. E o are, que era uma forma só, se transformou em were. Muito fácil, né? Muito fácil isso aqui. A respeito dos pronomes pessoais, o que são os pronomes pessoais? Nós temos os pronomes pessoais sujeito e objeto, que corresponde em português ao que a gente chama de caso reto e caso oblíquo. Nada mais é, né, assim, explicando de forma muito simplificada, os pronomes pessoais sujeito, né, ou do caso reto em português, são pronomes que a gente utiliza no início de orações, certo? Eu, você, o ele, quando estão no começo de uma frase, certo? E o pronome objeto, o oblíquo em português, são aqueles que vêm no final. Então, a gente consegue perceber de forma mais clara quando a gente compara o eu com o mim, por exemplo, ou me também. A gente consegue perceber, né, que no começo de frase a gente não fala mim, a gente fala que eu. Então, eu vou fazer isso para você, né? Agora, se eu inverter essa frase e dizer que você vai fazer algo para mim, né? A gente consegue perceber que mudou a gente tá falando de quem? Da mesma pessoa, eu, né? Só que a gente consegue perceber que essa mudança de posição nos obriga a mudar a forma do pronome, certo? Em português fica bem claro. Então, em inglês vai ser a mesma coisa, certo? Explicando de uma forma muito simples, é isso. Eu estou falando da mesma pessoa, eu, só que no final de frases eu vou me chamar mim, certo?
Isso eu tô dando explicação, né? Tem exceções, tal, né? É possível a gente fazer algo diferente, né? Mas a estrutura lógica de uma frase é isso e eu não vou colocar exceções, né? Então, a regra geral é essa, eu no começo, mim no final. E a mesma coisa vai funcionar para os demais, né? Você pode perceber que tem pronomes que não mudam, como você e você, né? Tanto faz estar no começo ou no final, mas já ele e ele, olha só, he e him. Em português, às vezes esse ele no final, a gente consegue chamar de o, né? Por exemplo, a gente costuma falar sempre eu vi ele, né? Mas o correto seria dizer eu o vi, né? A forma gramatical correta, eu o vi, né? Eu o vi. Mas também é possível usar ele mesmo no final. Eu fiz isso para ele, né? Então, esse ele no final, esse o, eu ouvi, vai ser, né, que ficaria aí no meio da frase, vamos dizer em português, mas no inglês ficaria no final mesmo, certo? Seria o him, né? Então, esse ele é o he, só se ele estiver lá no começo. Ele fez isso, né? Ele está aqui, ok? Por exemplo, aqui a gente tem uma frase, I respect you, eu respeito você. Agora vamos inverter a frase, e você respeita a mim, né? Não daria para ser eu aqui também, o I, ok? O you também mudou de função, só que como se escreve do mesmo jeito, a gente não consegue perceber. Aqui a gente tem, por exemplo, ela me ama ou ama a mim. Agora vamos fazer eu e eu a amo. Então, esse me se transforma em I e o she, né, que é ela, vai se transformar em um ela diferente, que é o her. And I love her, né? Mesma coisa aqui, they help him, eles o ajudam, ou ajudam ele, como a gente costuma falar. E ele, sujeito, né, que estaria começando uma frase, é porque a gente colocou essas frases uma ao lado da outra, né, como se fossem duas orações. Eles ajudam, na verdade é uma frase só, né? Eu quero dizer, mas são duas orações, que a gente poderia dividir em duas frases mesmo, certo? Então, eles ajudam ele, né? E aqui seria outra frase, ele, que estaria no começo, se a gente tivesse colocado embaixo, e ele ajuda eles, certo? Então, você pode ter o they no começo e o they no começo e o them no final, certo? Então, nada mais é do que isso aqui, tá? É só lembrar que esses você usa no começo e esses você usa no final. Ok? E aí tem os pronomes interrogativos ou question words, essas palavrinhas. Who, que é quem, what, que é o que, where, que é onde, when, que é quando, why, que é porquê. Então, são essas palavrinhas também que a gente já estudou, certo? Não tem muito o que explicar, mas você revisar, tá? Que é quem, o que, onde, quando, porquê. E elas também vão cair, tá? Lá como assunto. Os verbos modais, né? Vocês, né, depois até podem, se quiser, né, congelar aí, né, a aula e de repente anotar. Também não vou explicar isso aqui, né, detalhadamente, porque está muito bem explicado. Aqui tem exemplo, né? Então, por exemplo, você olha o verbo can, né? Você sabe que o can é usado para capacidade, permissão, possibilidade, probabilidade. Tem um exemplo para cada caso. Tem a tradução, né? Por exemplo, she can play the piano. Ela sabe tocar piano. Então, esse can significa que ela sabe, que ela pode, que ela tem essa capacidade, né? Mas o can também pode ser usado para pedir permissão. Eu posso entrar? Can I come in? Lembram das perguntas, né? Can I come in? Eu posso entrar? Can I go to the bathroom? Né? Eu posso ir ao banheiro? Talvez vocês já tenham aprendido essas perguntas lá em outras séries, né? Essas perguntas que a gente faz para pedir permissão para fazer algo, tá? Então, tá aqui o que os verbos modais indicam, né? Eles também vão cair e aqui tá bem explicado, tá? Né? Com exemplo, vocês podem de repente congelar e dar uma anotada, né? Dar uma revisada se vocês quiserem. Isso aqui. Aqui são os mesmos exemplos, certo? É só que eu ampliei os exemplos das frases com verbos modais. Ok, falando sobre a recuperação do terceiro bimestre. Então, essa recuperação vai envolver o passado simples, o simple past, que é quando a gente utiliza ed nos verbos, os pronomes demonstrativos e as preposições at, on e in. Então, vamos ter aí as preposições at, on e in, que são as preposições que significam em, no ou na, certo? Na verdade, a tradução é em, tá? No e nada mais é do que em com a, né? A gente chama de na.
em, e a palavra o a gente chama de no. Então, seria a mesma, a tradução geral seria em. Elas são utilizadas para falar de tempo e de espaço, mas a gente vai falar apenas sobre tempo. Então, a gente usa o in para falar, por exemplo, em janeiro, em 1999, na década de 80. Então, a gente utiliza para unidade de tempo grande. Então, a partir de mês, esse in, né, que você fala, nós estamos em janeiro. Então, em inglês você vai dizer in. Então, de mês para lá. Depois de mês vem o quê? Ano, década, século. Então, toda unidade de tempo a partir de mês para cima, você usa in. Se a gente tiver uma unidade de tempo menor, o que seria menor do que mês? Dia. Dia da semana, dia do mês, você vai usar o on. A tradução vai continuar sendo em. Né? Por exemplo, se você disser em ou na ou no, né? Que seriam possíveis traduções também. Nós vamos sair no sábado. Então, esse no, né? Vai ser o on, né? Meu aniversário é em 21 de janeiro, por exemplo. Em 21 de janeiro. Então, on January 21st, né? Por exemplo. Então, você pode ver que você tem um dia do mês aqui, mas você tem a palavra mês, só que você tem o dia. Então, o que vai valer que vai ser o dia do mês, certo? Aí você usou on. E se a gente tiver uma unidade de tempo ainda menor, como horas, né? O que é menor do que dias agora, né? Se dias são menores do que meses, né? Por exemplo, então o que é menor do que dias? Horas. Então, quando a gente tem horas, ou fases do dia, como meia-noite, né? Você tem também 7 horas, né? Aí o que você vai usar? Você vai usar o at, certo? Para dizer que algo vai começar às 7, certo? Que ao meio-dia você tem algo para fazer, alguma coisa do tipo. Ok. A gente também vai ver o simple past, né? Que nada mais é do que quando você coloca ed nos verbos. Então, se a gente retira o ed, essa frase fica no presente. Então, ela está no passado justamente por causa do uso do ed nos verbos regulares. A respeito de estrutura de frase. Então, eu tenho uma frase com ed, she studied, né? Também no ed, during a whole week. Ela estudou durante toda uma semana. Agora, ela não estudou. Quando eu vou transformar essa frase em uma frase negativa, eu uso esse didn't, que é o que está aqui, olha só. Didn't. Então, ao invés de ela estudou, ela não estudou. Aí, na frase negativa, a gente vai retirar o ed, porque ou a gente usa o ed, ou a gente utiliza essas duas formas. Como na frase negativa você é obrigado a usar o didn't, que é o não do passado, aí você precisa retirar o ed. É como se o passado do verbo estudar tivesse agora aqui, contido aqui, e não mais no ed. Então, o ed só aparece em frases afirmativas, certo? Em frases que não tem nem o did, nem o didn't, certo? Então, didn't é para a forma negativa, e o did, né, sem esse nt, que é o not, ele vai no começo, interrogação no final, porque ele é utilizado em frases interrogativas. Aqui também a gente retirou o ed. A respeito da recuperação do quarto bimestre, né, vai ser uma recuperação bem simples, então, né, falando aqui da recuperação final, né, de fato, né, do quarto bimestre, né, que talvez seja a que a maioria vai fazer, né, então talvez quem está vendo aí nem tenha que se preocupar com essa primeira parte. Vai ser uma leitura e compreensão de texto, né? Então, eu posso passar um texto, por exemplo, como esse, né? Coloquei aqui um modelo de texto. Então, você tem a Great Summer Vacation. I am David. I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. I never wanted to end. I spent 8 days in France, Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the living quarter, and it wasn't even expensive. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, well-known museum, e por aí vai. Então, você tem aqui um começo de texto, né, que eu li aqui para vocês. E aí você pode começar, o texto já começa, eu sou o David, né? E aí eu posso fazer algumas perguntas, né, sobre tal personagem lá do texto, né? Então, esse texto fala sobre o quê, né? Qual é o assunto do texto, né? Talvez até pelo título você já consiga saber. E aí, sei lá, para onde David viajou, com quem David foi, né? O que David fez nesse lugar, né? Quais locais ele visitou, né?
o que é o Louvre, né? Por exemplo, isso aqui é só um exemplo de texto, então, mas já para você imaginar, né, que como vai ser na verdade, talvez vai ser assim a prova mais fácil mesmo, certo? Essa prova do quarto bimestre. Então, serão, né, apenas perguntas sobre um texto. E é isso, pessoal, né? Para eu não me alongar mais, boa sorte na recuperação final. Até mais.